Um assunto delicado do Goiás são as finanças. O Goiás ainda tinha uma boa reserva, apesar do rebaixamento em 2023, que assim, para o torcedor mais antigo ele lembra, né? Aqueles primeiros anos de rebaixamento do Goiás, 2011, 2012, depois 2018, 2016, né? Que o Goiás disputou a Série B pela segunda vez nesse século, ainda tinha aquele bolsão da Globo, que ainda continuava pagando quase a metade do que um clube recebia na Série A. De 2019 para cá, isso não existe mais. Só que o Goiás conseguiu, através de uma gestão que para mim foi até mal calculado, o Goiás não gastou nada na Série A e, óbvio, caiu. Só que pelo menos sobrou um dinheiro. Se o Goiás tivesse investido pelo menos uns 30 milhões disso aqui, não teria sido rebaixado. Enfim, o Goiás queimou toda essa gordura financeira e também teve a antecipação da Liga Forte União. Eu vejo alguns comentários falando que isso é um absurdo, que o Goiás vai quebrar por conta desse dinheiro da Liga. Não é tão simples assim, tá? O Goiás apenas vai ter um valor futuro um pouco menor, mas faz parte do jogo também. Entretanto, a minha maior preocupação é com a montagem do elenco para o ano que vem. Isso porque o Goiás terá um orçamento de Série B, assim, tá, pode subir para a Série A, eu particularmente não acredito mais. Para mim o Goiás já deveria pensar para o ano que vem. O que hoje resta dentro dessa reserva do Goiás, a minha visão de futuro e, claro, essa reta final de Série B, onde, apesar de ser muito mais difícil, ainda assim é mais fácil para o Goiás tentar ajustar a casa e ganhar esses 5 jogos para chegar à Série A do que depender de 2026. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e convido você a conhecer a Zapay. A Zapay você consegue consultar através do seu celular, do conforto da sua casa, sem burocracia, se você tem débitos veiculares em aberto, como por exemplo multas, licenciamento, IPVA e muito mais. Na Zapay, você pode inclusive utilizar o nosso cupom Goiás20 para você garantir 20% de desconto no valor das taxas do Detran. Tá? A Zapay que é um aplicativo regularizado junto ao Detran Goiás e você, utilizando o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Com a Zapay é rápido, é fácil e é seguro. É o aplicativo rosa, ZAPAY. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição. Beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as contas do Goiás, que começará 2026, caso o clube de fato permaneça na Série B, zeradas, até um pouquinho negativo, tá? Isso porque não quero dizer que o Goiás fez uma imprudência nessas últimas edições de Série B, não, tá? Não tem nada de absurdo nisso aqui. O Goiás de fato precisava, e fez isso, gastar mais do que arrecada em uma segunda divisão. É normal, tá? Por quê? Na Série B, o valor pago para esse ano é de apenas 8 milhões e meio de reais. Uma vergonha, uma mixaria. Volto a repetir. Se o Goiás pegasse os seus jogos e transmitisse no YouTube, ele ganhava mais do que isso. Entretanto, se você montar um elenco compatível àquela receita que você tem na disputa da Série B, com patrocinadores, etc., eu não vou falar que não dá para subir, mas seria um elenco muito modesto. Exemplo, né, aos que subiram recentemente da Série C para a Série B, e exceção ao Remo, né, que teve um investimento maior, o Atlético, Volta Redonda, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto e ainda é SAF. Então há uma dificuldade muito grande. O Vila Nova também é um clube que sempre mantém ali as contas em dia e não tem um excedente. O que é esse excedente? É o valor extra que o Goiás conseguiu acumular com a disputa da Série A em 2022 e 2023. Olha, eu entendo que é muito fácil julgar aquilo que fez o Paulo Rogério Pinheiro. Eu não faria exatamente da forma que ele executou. Tá? Por quê? Qual que foi a ideia dele? O Goiás tinha uma dívida tremenda ao final de 2020, usou uma parcela ali de 2020, uma grana na reta final da Série A, juntamente com o início de 2021, porque deu aquele atraso, né, nos pagamentos ali da Receita da Globo, de transmissão, por conta, né, a gente sabe o que aconteceu ali em 2020, e caiu um dinheiro para o Goiás em 2021. O Goiás montou um time bom para a Série B, só que enxuto, um elenco barato, o Goiás já conseguiu quitar algumas dívidas de curto prazo. Veio 2022, a estratégia do Goiás era a seguinte: montar novamente um elenco barato na Série A. Naquele ano, o Goiás naturalmente pagaria as suas contas, que era ali mais ou menos de 30, 40 milhões de reais, restantes. Ok, o Goiás fez isso.
conseguiu a permanência na Série A para o ano seguinte. 2023 era o ano justamente para o Goiás. Zerado de dívidas, né? Tinha ali algumas pendências, mas é aquela coisa para longo prazo, você pode jogar um pouco mais para frente. Uma simples participação em 2023, o Goiás já quitaria todos esses débitos, que era mais ou menos de 15, 20 milhões de reais, se não me foge a memória. O Goiás conseguiu ficar, né, para a Série A de 2023, sobrou um dinheiro muito grande ao final do ano, apesar do rebaixamento, por conta tanto do direito de premiação, né, do direito de transmissão, como também o acordo fechado com a Liga Forte União, onde o Goiás recebeu uma antecipação, uma parcela de 20% de tudo aquilo que o Goiás receberá nos próximos 50 anos, né, desse contrato assinado. Então, esse lucro final do Goiás em 2023, que foi mais ou menos de 124 milhões de reais, o Goiás conseguiu 90 milhões desse valor da Liga Forte União, ok? E o restante pela participação da Série A, com um elenco enxuto, modesto, né? Tanto é que o Goiás foi rebaixado de maneira convicta, sobrou esse dinheiro. O que eu não concordo do Goiás nessa questão? Não precisava para aquele ano de 2023 fazer um elenco tão barato. O Goiás podia ter gastado um pouquinho mais. Tá? Ok, sobrou 123 milhões. Eu, assim, não tem como garantir, mas eu aposto sim, que se o Goiás tivesse investido 30 milhões a mais na montagem desse elenco, tá? Um bom camisa 10, um bom centroavante, um ponta, zagueiros melhores, o Goiás teria ficado na Série A e para o ano seguinte teria uma receita muito maior. Então, um prejuízo financeiro, no mínimo, que o Goiás terá ao ficar mais um ano na Série B é de pelo menos 200 milhões de reais. Esse é o valor assim mínimo que um clube que jogando a Série A terá de arrecadação. Na Série B, o Goiás dificilmente vai chegar a 100 milhões. Então dá para dizer que tranquilamente 150 milhões de reais é um prejuízo natural que um clube que está na Série B não ganha, né, ou deixa de ganhar estando na segunda divisão por mais um ano. E para o ano que vem, né, se o Goiás conseguiu, por exemplo, no ano passado, desses 125 milhões que sobrou, o Goiás gastou 70 milhões, 69 para ser mais preciso, extra, tá? Não quer dizer que todo o ano custou 70 milhões, não. A receita do ano mais os 70 milhões dessa reserva que o Goiás conseguiu criar. Começa esse ano, beleza, se gastou 70, sobra mais 75. O Goiás também teve que gastar esse valor para montar um elenco mais caro. Na Série B, montou, mas novamente não funcionou. Para o ano que vem, não resta outro caminho. O Goiás terá que fazer uma dívida. Tá? Não adianta, não estou falando para o Goiás fazer uma dívida gritante, não é isso. Eu acho que o Goiás, com um elenco mais modesto do que fez para esse ano, ele consegue subir. Você não precisa na Série B trazer jogador de 500 mil reais mensais. Tá? Não é necessário isso ainda. E começando com os cofres zerados, o Goiás terá uma dívida de pelo menos 50 milhões de reais, chutando baixo ao final de 2026 na Série B. Se subir para a Série A no ano seguinte, ok, é tranquilo você conseguir quitar esse valor em 2 anos na Série A. Mas e se a coisa estende? E se o Goiás no ano que vem fica de novo na Série B? Já é uma dívida de 100 milhões no mínimo para daqui 2 anos? Se fica mais um terceiro ano, um sexto ano seguido em Série A, com essa instabilidade política, o Goiás cai para uma Série C, aí, meu amigão, a coisa fica feia mesmo, é dívida de 200, 300 milhões. E para um clube do tamanho do Goiás, pagar 30 milhões, 40, 50, 70, se ainda consegue. Meio bilhão de reais, aí esquece. Tá? Aí o Goiás, de fato, seria um clube quebrado. Não é essa situação. Se tivesse continuado naquela mesma pegada, lá de 2019, 2020, não quero nem apontar muito o dedo não, para não causar problema. Mas o Goiás já estaria com uma dívida semelhante a essa. Não é o caso ainda, só que ficar na Série B é um prejuízo tremendo, e esportivamente também nem se fala. Não esqueça de conferir o app da Zapay, o link na descrição do nosso vídeo, para você garantir 20% de desconto no valor de débitos veiculares que estejam em aberto, IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Com a Zapay é rápido, é fácil, é prático, é seguro. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O que resta para o Goiás nessa reta final de Série B é o seguinte, tentar subir. Tá? É mais fácil o Goiás gastar nem que seja 10 milhões nessa reta final de ano em premiação e começar o ano que vem com uma receita de 250, 230, quem sabe até mais, do que gerar uma dívida tão grande assim. O Goiás vai subir? Dificilmente. Tá? O moral do time foi por água abaixo, o Goiás não tem um perfil de jogadores, de elenco que consiga dar a volta por cima.
mas o torcedor tá aí querendo queimar a língua, né? Isso é o que eu mais desejo pro Goiás nesse momento. Não é tão difícil, mas se o Goiás vencer 3 jogos desses 5 que de resto, ele estará na Série A do ano que vem. Então, é tentar ir jogo a jogo, tentar fazer o melhor nesse jogo contra o Criciúma. Uma vitória colocaria o Goiás novamente na briga. É difícil? Eu acredito? Não. Mas é melhor o Goiás tentar tirar forças da onde não tenha e subir nesse ano do que começar 2026 ainda mais desconfiado, com o torcedor se afastando ainda mais e novamente um clube endividado. Então fica essa lição, essa moral e quem sabe até uma motivação financeira para o Goiás, que o prejuízo pode ser muito maior para o ano que vem. Tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e o link da Zapay na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!